Oiê, hoje eu quero fazer essa maquiagem do Temin. Vamos começar com o nosso clássico marronzinho. Eu vou usar um tom mais quente dessa vez e preencher a pálpebra toda. Vou colocar também um pouco no canto interno, na parte de baixo, e também no canto externo, deixando o meio vazio, sabe? Vou fazer tudo de novo usando esse vermelhinho, porque eu só comecei com marrom porque eu não tinha o tom alaranjado que eu precisava. Na verdade tem até um laranja, mas que não fica no mesmo efeito na minha pele. Então eu preferi misturar o marrom com o vermelhinho pra ter o efeito que eu queria. Vou usar esse douradinho só no meio da pálpebra pra dar um brilhinho, desse jeito. Esse marronzinho aqui eu vou passar no canto interno, fazendo como se fosse o começo de um delineado. E esse preto vou colocar no canto externo, como se fosse o final do delineado. Tentei não deixar super marcadão, deixei um pouquinho esfumadinho. Vou colocar o mesmo preto no final, fazendo vários pontinhos, puxando também um pouquinho para a parte de baixo do olho. E fiz a mesma coisa no canto interno. Com esse marrom clarinho aqui, eu vou fazer um contorninho na boca mais basiquinho. Vou passar só um pouco nos cantos e aqui no meio. Também passei um pouquinho no meio na parte de cima e vou usar esse batom marronzinho aqui como uma base para colocar um pouquinho desse lip tint vermelho por cima. Eu concentrei mais no centro e fui espalhando. Vou pausar um pouquinho o tutorial da maquiagem para explicar como é que eu fiz o detalhe que eu vou colocar por cima. Eu realmente exprimi uma folha de papel no rosto para tirar o molde. Eu contornei o formato dos meus olhos e eu fiz um esboço para tentar reproduzir ele aonde eu risquei. Ficou mais ou menos desse jeito aqui. Agora a gente vai recortar esse molde aqui e vai colar ele no fundo de uma superfície de vidro que caiba, né? Tem que ser uma superfície de vidro um pouco grande. Eu usei essa fita adesiva aqui só para fixar ele desse jeito. E a gente vai usar o fundo assim. Aí eu desenhei por cima do vidro com cola quente usando o molde que eu tinha feito como base. Esperei esfriar totalmente e depois eu fui tirando com muito cuidado, já que era um desenho muito fininho, então podia rasgar se eu puxasse com muita força. Quando a gente tira completamente do vidro, ele fica assim. Usei uma tesourinha para ir ajeitando e cortando os fiapinhos de cola que fica pendurado. E eu fiz várias vezes para escolher qual que ficaria mais bonito. E vou colar no meu rosto com cola de cílio. Eu comecei passando cola só no centro e colando no nariz, que foi a parte um pouco mais chatinha de colar, sabe? E alguns pedacinhos eu soltei e fui colando separadamente pra ficar mais fácil de colar no meu rosto. Assim que ficou, mas como eu disse em outros vídeos que eu já usei essa técnica, essa cola fica muito clara pro tom da minha pele e eu queria que parecesse um pouco mais transparente. Então eu cobri com corretivo e selei com um pouco de pó. Usei aquela mesma sombra vermelha como blush. E usei essa sombra douradinha aqui como um iluminador. Passei só um pouquinho por cima de onde eu já tinha passado o blush antes. E temos nossa maquiagem pronta. Me diz o que você achou ou comenta uma sugestão para o próximo vídeo, tá bom? Por enquanto é isso. Beijo, tchau!